No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Tribunal Regional Federal da Primeira Região determina que juiz de Brasília analise imediatamente pedido de afastamento do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ministro do Tribunal Superior Eleitoral suspende condenação e prefeito do Rio, Marcelo Crivella, volta a poder disputar reeleição na cidade. Professor de Universidade do Rio Grande do Sul revela reunião secreta entre generais e o então vice-presidente Michel Temer, um ano antes do impeachment de Dilma Rousseff. Essas e outras notícias na edição desta quarta-feira, 14 de outubro do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Eu trago hoje aqui para vocês, no nosso editorial, um episódio gravíssimo que explica um pouco esse cenário de golpismo que o Brasil enfrenta atualmente, mas que está sendo desenhado desde antes do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff por personagens que nós aqui no Faixa Livre já denunciávamos há tempos. A coluna Painel do jornal Folha de São Paulo de ontem trouxe uma revelação feita pelo professor de filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Dennis Rosenfield, durante o lançamento do livro A Escolha, que reúne uma série de entrevistas feitas com o ex-presidente Michel Temer, de que em 2015, ou seja, um ano antes do afastamento da petista do cargo máximo da República, os generais Eduardo Vilas Boas, à época comandante do Exército, e Sérgio Etchegoyen, que chefiava o Estado-Maior, tiveram uma reunião secreta com o então vice-presidente. Esse Dennis Rosenfield era tratado como uma espécie de guru da chamada Nova Direita no processo que levou à saída de Dilma Rousseff do cargo e chegou a ser convidado por Michel Temer para assumir o Ministério da Defesa. O professor, que era amigo de Etchegoyen, contou que foi procurado pelo coronel Vilas Boas naquele ano porque os militares estariam preocupados com o país. Então, Rosenfield teria intermediado o encontro. O próprio Etchegoyen viria a ser nomeado, já na gestão de Temer, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Após ter intermediado o encontro dos militares com o então vice-presidente, esse Rosenfield publicou um artigo no site Congresso em Foco, onde dizia que ou o país vai de Temer ou afunda. Esse conluio entre figuras-chave das Forças Armadas com a classe política na elaboração de um golpe branco já estava mais do que claro há tempos. O tal do Vilas Boas vivia fazendo uma série de ameaças nas redes sociais desde aquela época, algo que se intensificou a partir das últimas eleições presidenciais, onde ele deu a entender que os militares poderiam agir caso o PT voltasse à presidência do país ou Jair Bolsonaro fosse retirado do cargo por uma decisão do Judiciário ou do Legislativo. O Paulo Passarinho cansou de denunciar esse golpismo protagonizado pelas Forças Armadas aqui no Faixa Livre. Fica cada dia mais claro que o impeachment de Dilma e a ascensão do bolsonarismo no país foram conduzidos por uma conspiração entre aqueles militares ainda ressentidos pelo fim da ditadura e os ultraliberais que comandam a nossa política, mas que queriam mudanças ainda mais profundas na ordem social brasileira.
E a dita esquerda? O que fará agora que essas revelações vieram à tona? Fica a pergunta para as principais lideranças progressistas do nosso país. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu quero cumprimentar o cientista político, diretor de Relações Institucionais do Instituto de Brasilidade, Daniel Kossinski. Daniel Kossinski, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, Celeste. Bom dia a todos por aí. Muito obrigado, Daniel, por você dialogar novamente conosco aqui no Faixa Livre. Daniel, a situação do nosso país, que já é muito complicada neste governo do Jair Bolsonaro, uma figura autoritária e alinhada aos anseios dos ultraliberais, pode piorar ainda mais depois dos últimos movimentos do presidente. Além de passar a defender um programa de transferência de renda em busca de popularidade, o ex-capitão do Exército adotou uma postura de pacificação com os demais poderes da República. Nos últimos dias, apareceram fotos do Bolsonaro abraçado ao Dias Toffoli, reunido em tom amistoso com o Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, com o próprio Gilmar Mendes. A revista Veja, da última semana, publicou que essa transformação do chefe do Executivo se deu por conta de uma informação que ele recebeu de que seus filhos Eduardo e Carlos poderiam ser alvos de uma ordem de prisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ambos seriam enquadrados na Lei de Segurança Nacional por conta da disseminação de fake news. O deputado Alexandre Frota, inclusive, apresentou à Polícia Federal mais evidências do envolvimento de seu colega de Câmara, Eduardo Bolsonaro, nessa organização criminosa. Como é que você tem observado esse novo Jair Bolsonaro que surgiu de uns tempos para cá, Daniel? Faz sentido, na sua opinião, que essa mudança de posicionamento do presidente tenha se dado pela ameaça de prisão aos seus filhos? No meu entendimento, faz sentido sim que essa mudança tenha se dado em função, né, da ameaça ou da iminência de que os filhos dele fossem presos, né? Nós já sabemos de longa data que ele não mede esforços para proteger os filhos, né? E que também sabemos de longa data que são, para dizer o mínimo, bastante enrolados com questões extralegais, judiciais, etc. Então eu acho sim que faz sentido. Essa pode ter sido uma forma pela qual a ordem, né, digamos assim, conseguiu enquadrar o Bolsonaro.
Antes disso, Bolsonaro já vinha dando sinais de estar progressivamente se encaixando, né, no jogo institucional normal, né? O ritmo, a frequência das declarações dele estapafúrdias vem diminuindo nos últimos meses. Aquele ensaio golpista não se repetiu mais, né? Então eu acho que são variados os sinais nesse sentido. É sempre difícil sabermos se isso vai permanecer assim ou não, porque estamos falando de um personagem que é absolutamente errático, né? O Jair Bolsonaro. Então, de certa forma, um exercício de futurologia, nós tentarmos prever se ele vai continuar dessa maneira ou não. Minha impressão pessoal é que vai. Eu acho que ele está se situando melhor dentro das ordens do jogo normal, político, institucional, nessa dita democracia representativa, né? Então eu acho que ele está se consolidando nessa direção. Acho que o governo dele também está bastante mais sólido nesse momento do que já foi em outros momentos, principalmente com aquele tumulto todo que ele próprio provocava, né? Nós sabemos que isso também facilita a aprovação da agenda de reformas que eles pretendem, embora não sejam as reformas que o Guedes quer, mas enfim. Então eu acho que ele vai permanecer nessa toada, assim. E você acredita que o Bolsonaro seguirá nessa toada por muito tempo, Daniel? O ex-capitão sempre se mostrou uma figura de pavio curtíssimo. Não foram poucas as vezes em que ele atravessou os limites do republicanismo durante o governo. Está muito claro que esse caráter destrutivo do presidente em relação ao nosso meio ambiente, a sua defesa a torturadores e a ditadura militar recebem vista grossa de quem detém o poder de fato no nosso país, que é o capital hegemônico, não há dúvida alguma. Agora, você acha que esse temperamento explosivo do Bolsonaro pode destruir essa ponte que ele está construindo para a sua reeleição em 2022? Que fator pode influenciar nesse processo e impedir uma nova vitória do bolsonarismo nas urnas, Daniel? Eu acho que alguns fatores podem influenciar, né, a performance do Bolsonaro nas eleições de 2022. E nós não temos nesse momento respostas para esses fatores. Um deles me parece muito claro, que é o que acontecer na eleição dos Estados Unidos daqui a algumas semanas, né? Uma vitória do Trump, que hoje parece improvável, mas que não deve ser descartada, fortaleceria o Bolsonaro. Uma vitória do Joe Biden enfraqueceria o Bolsonaro. Pelo menos essa é a minha leitura inicial, né? Nesse momento, tudo indica que uma vitória do Biden é bastante provável. Mas nós temos que lembrar que lá o sistema de colégio eleitoral, né? Ou seja, o Trump pode perder no voto popular e ganhar no sistema eleitoral, exatamente como ele fez em 2016. Então, o fato do Biden estar bastante à frente nas pesquisas não garante uma vitória, né? E as pesquisas também podem errar, nós sabemos disso. Então, nesse momento nós não temos como garantir nada. Mas esse é um elemento que vai contar. Um outro elemento que eu acho que é muito importante para definir as possibilidades do Jair Bolsonaro em 2022 é o manejo que o governo dele vai dar a esse conflito distributivo gigantesco que está sendo gestado no Brasil, né, nesse ano de 2020. Um conflito que, na verdade, já vem de outros tempos. É um conflito que, desde que o país entrou em crise em 2014, 2015, não está sendo solucionado, né? E agora ele se agrava radicalmente com essa pandemia, com uma perda de um número gigantesco de empregos, uma redução expressiva da massa salarial, do poder de consumo da população, do produto interno bruto, etc., né? Nesse momento nós temos a maior parte da população brasileira em todos os estados apoiada no auxílio emergencial, né? Esse auxílio emergencial é o que está impedindo o país de cair num cenário de agitação, de convulsão social aberta,
né? Acontece que esse auxílio ele custa muito dinheiro ao governo, né? Nós sabemos que o governo está fazendo déficits elevados para isso e, em tese, não haveria nenhum escândalo nisso, né? Porque dívida pública serve exatamente para isso, para o governo financiar as atividades dele, né? E, ao mesmo tempo, financiar a própria sociedade, né? Distribuindo dinheiro. Acontece que nós somos hoje um Estado que só tem soberania monetária do ponto de vista formal, né? Na prática, né? Do ponto de vista substantivo, essa soberania monetária está usurpada, né? Por esse dito mercado, né? Por esses agentes privados que são os credores do governo. Então, esse aumento da dívida pública vai ser cobrado, né? Pelos donos da carteira do governo brasileiro. E eles vão cobrar o quanto antes, né? E no momento em que essa conta chegar, vai ser muito difícil para o governo sustentar um auxílio emergencial, ou um Bolsa Família, ou um Renda Brasil, ou qualquer coisa desse caráter, né? Então, a minha aposta é que o Bolsonaro, em algum momento, vai ter que se livrar dessa camisa de força do Guedes, do dito mercado, para poder governar, ou então corre o risco de terminar o seu governo num estado de ruína, né? Então esse eu acho que é o fator principal com relação às chances dele em 2022. Por falar em defesa a torturadores no governo, o vice-presidente, general Hamilton Mourão, recentemente fez elogios ao coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, único militar condenado por tortura durante a ditadura aqui no Brasil. Até mesmo os Estados Unidos, que patrocinaram o regime militar no país, admitiram em documentos entregues em 2015 à ex-presidente Dilma Rousseff que o Ustra foi responsável por inúmeras atrocidades por aqui. Até que ponto esse tipo de declaração do Mourão, Daniel, pode ser considerada uma tentativa de se desviar o foco para o desmonte promovido pelo governo federal das garantias sociais da nossa população, da entrega das nossas estatais? Eu tenho a impressão, Daniel, de que quando há alguma pauta complicada para a gestão ou para o próprio presidente, como temos aí esse programa Renda Cidadã com dificuldades para ser implementado, as próprias reformas lá no Congresso, vem um militar e solta um balão de ensaio desses para mudar o foco das discussões, especialmente da mídia dominante. Nós sabemos que esses balões de ensaio, né, digamos assim, são um expediente absolutamente comum na política, né? Quer dizer, você tem uma situação, você tem uma crise, você tem algum fato chamando muita atenção que é negativo contra o governo da hora, né? Você lança um outro tema, uma outra questão menor para causar polêmica e desviar a atenção, desviar o foco. Nós sabemos disso. Agora, de fato, o Mourão é um sujeito que porta essas convicções, né? De longa data, né? Vale lembrarmos que ainda no governo da Dilma Rousseff, ele que, se não me engano, era comandante da área sul do Exército Brasileiro, expôs abertamente as posições dele nesse sentido, de homenagear o Brilhante Ustra e etc. Então, de fato, essas são as convicções do Mourão, né? Já há muito tempo, eu acredito, e se não me engano já discutimos isso no programa, eu vejo o Mourão à direita do Bolsonaro. Isso para mim é uma coisa muito clara, né? Inclusive vejo no Mourão uma capacidade executiva muito maior que a do Bolsonaro, porque ele provavelmente não perderia o tempo com esse tipo de polêmica, né? Com esse tipo de declaração disparatada que o Bolsonaro faz com muita frequência, embora, como eu tenho dito, tem feito menos nos últimos tempos. Então eu considero que o Mourão ele é um sujeito, do nosso ponto de vista, mais perigoso do Bolsonaro, né? Então essas declarações da parte dele absolutamente não me surpreendem. E, claro, também tem esse caráter de desviar a atenção de questões mais importantes, de problemas que o governo está sofrendo e etc.
Outro exemplo disso é a declaração da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, dizendo que se houvesse mais gado no Pantanal, o desastre das queimadas seria menor. Me parece que tudo isso é ensaiado lá no Palácio do Planalto, Daniel. Ao contrário dos outros governos, essa gestão não tem o setor de inteligência, mas sim de ignorância, porque não é possível que esses absurdos sejam obras de um posicionamento isolado. Isso tem cara de ser feito de caso pensado dessa dita ala ideológica do governo. Pois é, eu acompanhei também essa declaração da ministra da Agricultura. Eu confesso que não entendi exatamente o que ela quis dizer com isso. Eu fiquei com a impressão de que ela quis dizer que se houvesse mais gado, o Pantanal teria mais partes ocupadas e, enfim, as queimadas seriam menores, ou porque já haveria menos Pantanal, né? Ou porque, enfim, haveria mais pessoas ali para combater o fogo. Eu interpretei dessa maneira, mas eu não tenho muita certeza se é isso. Confesso que eu achei uma declaração nebulosa. Em todo caso, sim, eu concordo que é mais uma dessas declarações, né, que parecem confeccionadas para desviar a atenção de questões mais importantes, né, enfim, que estejam envolvendo o governo, embora me pareça que essa questão do Pantanal, da Amazônia, das queimadas em geral, né, seja uma das questões, sem dúvidas, mais relevantes que o governo e que o Brasil, como um todo, estão enfrentando nesse momento. Daniel, voltando a citar o general Mourão, o vice-presidente disse também que o Brasil lidou muito bem com a Covid-19. Nós ultrapassamos no final de semana a marca de 150 mil mortes pela pandemia. Somos o segundo país com maior número de óbitos pela doença. Como é que ele tem a cara de pau de dizer que o Brasil se saiu bem em um cenário como esse, Daniel? Realmente esse posicionamento deles é absolutamente descarado, né? É necessário ter muita disfarçatez para fazer uma afirmação desse tipo, né? A verdade é que o desempenho do Brasil na questão da pandemia é catastrófico, né? Absolutamente catastrófico. Não há outra palavra. Eu diria que o único país do mundo que teve um desempenho pior que o nosso são os Estados Unidos. E eu não estou falando isso exatamente apenas pela dimensão, né, pelo número de doentes e de mortos que cada país alcançou, mas também em relação à massa de recursos, à capacidade de mobilização política que cada país controla, né? Os Estados Unidos é um país que tem uma capacidade gigantesca de mobilização de recursos, controla a moeda de comando internacional, é a principal potência do ponto de vista diplomático no mundo, etc. E teve uma performance absolutamente vergonhosa, constrangedora no manejo da pandemia por lá. E nós aqui, embora providos de recursos bastante inferiores aos dos Estados Unidos, também tivemos uma condução catastrófica e, em grande medida, isso se deu, né, por omissão do governo federal. Puro e simples. Não é só isso, eu tenho feito pesquisas nessa área e a questão da desindustrialização também é muito importante para explicar esse resultado. O Brasil hoje é um país virtualmente desindustrializado, alguns setores desapareceram, entre eles estão boa parte dos setores do que se costuma chamar, né, de complexo industrial da saúde. O Brasil hoje é um país altamente dependente da importação de farmacêuticos, de insumos, de equipamentos, de todo tipo de material necessário para fazer o controle, o monitoramento de uma pandemia como a da Covid-19. Né? E, infelizmente, o Brasil, seguindo nessa trilha de desmonte nacional, de neoliberalismo das últimas décadas, o Brasil perdeu o que tinha de indústria nesses setores. Que não era muito, mas era alguma coisa. Hoje nós praticamente não temos nada. Então isso gerou uma série de complicações na hora enfim, ter que abastecer, né, o país desses recursos, importando no momento em que o resto do mundo também está enfrentando a mesma pandemia. Então os governos também tomam medidas para banir as importações, para limitar as importações. Nós tivemos casos de compras feitas
que foram perdidas na pista dos aeroportos, porque chegavam agentes de outros governos, pagavam mais e levavam a carga que estava vindo para o Brasil. Então, uma situação completamente absurda que é inteiramente incompatível com um país que se pretenda soberano, né? Com um país que pretenda oferecer à sua população segurança de saúde, né? E, enfim, ter autonomia estratégica, ter independência, etc. Então, esses são os dois elementos, né? E, claro, volto a falar, a condução do governo federal foi catastrófica, né? Foi uma condução de pura e simples sabotagem, negligência, é necropolítica de fato, né? E como nós somos um país, infelizmente, muito brutalizado, né, atualmente, esses 150 mil mortos não parecem estar chocando muita gente, né? Então, realmente é um cenário muito triste, né? E nós ainda somos obrigados a ouvir esse tipo de declaração. Falando mais uma vez do Jair Bolsonaro, Daniel, o ex-capitão tem sido alvo da disputa de uma série de legendas por sua filiação. Sem partido desde novembro do ano passado, quando deixou o PSL para lançar sem sucesso o Aliança pelo Brasil, algumas legendas do Centrão já fizeram sondagens ao presidente e até mesmo, veja só, o MDB fez um convite por intermédio do senador Eduardo Braga para a filiação do Bolsonaro. Seria muito simbólico que o MDB, um dos símbolos do que há de pior na nossa política ao longo dos anos, abrigasse uma figura como Jair Bolsonaro em seus quadros, hein, Daniel? O PMDB, ou MDB, né, na sua alcunha atual, é o grande partido nacional de conserto das oligarquias, né? É um partido capilarizado pelo território, tem presença em boa parte dos municípios do país, né? E é um partido inteiramente amorfo do ponto de vista ideológico, né? Você tem figuras de todas as matizes lá. Você tem, por exemplo, o Requião, né? Uma figura da maior importância do campo progressista, do campo nacionalista brasileiro. E, de outro lado, você tem essa ampla série de oligarcas instalados naquele partido que a gente já conhece, que eu não vou ficar aqui nomeando. Então é um partido que tem esse perfil, né? Um partido de oligarquias encasteladas em posições dentro do Estado, dentro das instituições representativas, etc., né? O Bolsonaro está sem partido desde que ele saiu do PSL, com uma situação inteiramente inédita, né? Nós temos um presidente sem filiação partidária, se não me engano, já há uns 6 meses ou mais, se não me falha a memória. Mas isso dá uma boa demonstração de como o Bolsonaro é um sujeito que ele quer governar sem compromissos, né? Ele não admite ser amarrado por qualquer coisa, ele quer ficar solto, né? Então, também se falou recentemente em ele voltar para o PSL, né? Li sobre isso algumas semanas atrás, não sei em que pé está essa possibilidade. De qualquer forma, por enquanto ele tá solto, e eu não vejo elementos no meio dessa desordem política que o Brasil está vivendo. Eu não vejo elementos que permitam dizer, afinal, antecipar para qual partido ele vai. Talvez ele continue sem partido ainda por muito tempo, até as eleições de 2022. Então, é um cenário muito difícil de diagnosticar, né, e de prever alguma coisa diante do número elevado de incertezas que envolvem a situação do país, a situação do mundo e também as ações desses personagens aí que nós temos hoje dominando a política brasileira. Agora, outra coisa que é muito simbólica da tragédia que nós enfrentamos, Daniel, é que enquanto boa parte da população teve perda de renda significativa durante a pandemia, a fortuna dos bilionários do país cresceu em 39%, de acordo com o levantamento do banco suíço UBS. E os neoliberais ainda querem aprofundar o cenário de reformas e de retirada de garantias sociais. Você vê uma saída para esse cenário, Daniel, com essa esquerda que nós temos hoje?
O que deveria ser feito para que conseguíssemos superar essa onda neoliberal que está instalada há décadas no nosso país? Pois é, Anderson, esse é um cenário curioso, porque a pandemia está gerando uma oportunidade de superação desse paradigma, né? Nós temos, por exemplo, na China, o país onde a pandemia surgiu e que melhor controlou a pandemia, né? Que fez investimentos numa escala inimaginável para os outros, em relação aos outros países, para conter a pandemia, e conteve com grande sucesso. Você imagina se a China estivesse lidando com a pandemia como o Brasil está lidando, a quantidade de doentes e de mortos que eles teriam nesse momento, com uma população enorme que eles têm, com a densidade populacional enorme que eles têm, e etc. E a China é precisamente a antítese desse modelo neoliberal, né? É um país de Estado muito forte, muito comandante sobre a sociedade, né? Ou, se quisermos simplificar as coisas, de um governo que realmente governa, né? Que mantém seus instrumentos de soberania, que faz questão de usá-los e que não permite que essa soberania seja alienada, seja compartilhada, seja dividida com outros agentes. Então é um governo que, de fato, dentro das suas fronteiras, tem comando total sobre o que acontece sobre a sociedade. O caso do Brasil e da maior parte do resto do mundo nesse momento é exatamente o oposto. Nós temos estados fracos, estados cuja soberania está entregue a outros agentes privados, né, que não controlam, governos que não possuem mais empresas estatais ou que possuem poucas, e mesmo assim estatais até certo ponto. Porque é complicado você, por exemplo, dizer que a Petrobras é estatal, tendo ela suas ações, sua propriedade acionária polvilhada em diversas bolsas de valores mundo afora, inclusive na dos Estados Unidos, o que coloca a empresa sobre a jurisdição das autoridades americanas. Então, a nossa situação é completamente diferente. E essa pandemia gera uma oportunidade para a retomada, né, para o reconhecimento da importância do nacionalismo em diversos aspectos, né? De você ter estados eficazes, capazes de agir, de você ter indústrias nacionais em setores estratégicos, né, para confrontar esse tipo de problema e essa coisa toda. Então, a oportunidade está colocada. O grande problema é que nós temos hoje no Brasil uma coalizão, né, de forças que é avassaladoramente partidária desse projeto de destruição nacional, né? E me choca, por exemplo, ver militares, não todos, claro, mas militares aderindo a isso, tomando parte desse governo, né? Nunca vou deixar de lembrar esse fato, porque, pelo menos na minha posição, é deles que se deveria esperar o maior zelo, a maior preocupação, a maior consciência da importância do fortalecimento das instituições nacionais, da indústria nacional, da tecnologia nacional. E, no entanto, um governo que se propõe exatamente a desmantelar de forma definitiva isso tudo, tem participação de alguns militares em setores, em cargos estratégicos. Então, infelizmente, me parece que está tudo dominado, né? E eu acho muito difícil, para não dizer impossível, crer que uma solução para isso venha dessas chamadas esquerdas, né? Eu falo esquerdas porque são várias, né? E apesar dessa mística da união das esquerdas, da unidade das esquerdas, que a gente ouve o tempo todo, a gente sabe que a realidade é completamente diferente. Eu vou dar apenas um exemplo, né? Aqui no Rio de Janeiro, o PSOL, por exemplo, né, torpedeou a candidatura do Freixo por dentro, setores do PSOL, né? Quer dizer, optam por inviabilizar uma candidatura que tinha alguma chance de chegar no segundo turno e eventualmente de vencer. Difícil, mas tinha alguma chance, né? Optam por torpedear essa candidatura por dentro do próprio partido, né, para lançar uma candidatura sem chances. Então, com esse nível de compromisso com a realidade política do país, eu lanço a questão. Vamos ficar falando em união das esquerdas para resolver o quê? Que esquerdas que tem para ser unidas aqui para enfrentar esse tipo de coisa?
Então eu não vejo dessa maneira. O que eu acho que pode ser feito, se ainda existirem tais setores na sociedade brasileira, é uma articulação com setores de centro ou até conservadores, desde que tenham como princípios básicos na sua visão de mundo, na sua orientação política, o nacionalismo, certo? Se nós buscássemos uma frente nacionalista, caso isso ainda seja possível, que eu tenho dúvidas, né? Uma frente nacionalista que transpasse o espectro político, né, da chamada esquerda à chamada direita, essa frente talvez pudesse fazer alguma coisa, reagir contra essa devastação neoliberal que está sendo feita. Se nós ficarmos com o paradigma, a referência das esquerdas em mente, no meu entendimento, nós não chegaremos a lugar nenhum, porque as esquerdas não têm unidades nem dentro de si, né? Nem dentro dos seus próprios partidos. Então, infelizmente, o cenário que eu vejo é dessa maneira. Daniel Kossinski, muito obrigado por novamente você dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e mando o meu abraço. Muito obrigado, Anderson. Muito obrigado, Celeste. É sempre um prazer conversar com vocês do Faixa Livre, expor as minhas ideias e contribuir. Obrigado pelos votos e boa tarde para todos vocês aí também. Conversamos aqui com o cientista político e diretor de Relações Institucionais do Instituto de Brasilidade, Daniel Kossinski. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento a cineasta Carol Benjamin. Carol Benjamin, bom dia! Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do programa Faixa Livre. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Carol, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre para essa entrevista. Carol, a gente queria conversar com você a respeito do seu documentário, o Fico Te Devendo uma Carta sobre o Brasil, no qual você homenageia a sua avó Ira Maia e fala sobre a história de luta e resistência da sua família durante o regime militar, onde seu pai César e seu tio Cid foram presos e torturados. Nós conversamos com seu tio aqui na semana passada e ele fez uma série de elogios ao documentário que ainda será lançado. Eu gostaria primeiro, Carol, que você falasse um pouco de onde surgiu a ideia de produzir esse documento histórico, abordando especialmente a postura corajosa da sua avó. Você chegou a conhecê-la? Fala aqui para os nossos ouvintes, por favor, sobre o Fico Te Devendo uma Carta sobre o Brasil. Olha, eu costumo dizer que esse é um tipo de projeto que cresceu junto comigo. Eu conheci, sim, minha avó, convivi bastante com ela e durante toda a minha infância eu ouvi minha avó contar e recontar muito orgulhosamente as histórias desses tempos da ditadura, que foram tempos muito, muito difíceis para ela, mas também um momento de grande transformação. Foi quando a minha avó, de alguma forma, assumiu um protagonismo na vida dela, né? Ela até então era uma dona de casa, casada com um coronel do exército, passou a infância dos filhos morando em vilas militares e com a entrada da ditadura, tanto meu pai quanto meu tio Cid saíram de casa para a clandestinidade e a minha avó se viu entre esses dois mundos e teve uma espécie de um despertar político, né? Até ela virar essa grande ativista, né? Que ela acabou se transformando em prol da causa da anistia política. Mas, de fato, o momento em que eu entendi que eu precisava começar a fazer esse filme, né, que a gente chama assim, como se eu tive um gatilho, assim, que a partir dali eu, de fato, falei, agora esse é o projeto da minha vida, nesse momento, foi depois da morte da minha avó. Eu não cheguei a filmar diretamente com ela. E quando ela faleceu, eu fiquei muito triste com isso, mas mandei um e-mail para uma velha amiga dela, sueca, que era funcionária da Anistia Internacional na época do caso do meu pai, que foi a primeira pessoa a adotar pela anistia, né, o caso do meu pai, em 1971. E eu sabia que ela tinha desenvolvido uma relação de amizade muito forte com a minha avó. Eu conheci Mariane, o nome dela é Mariane Aira, essa sueca. Eu conheci ela na minha infância, adolescência, algumas vezes que ela veio para o Brasil. E depois que minha avó faleceu, eu fiquei com a tarefa de escrever para Mariane, informando da morte dela. E foi o que eu fiz. Eu escrevi um e-mail para ela
e ela me respondeu muito carinhosamente, e a gente começou a trocar mensagens, desenvolver uma relação. Até que em um momento, em 2014, Mariane, que já estava, já, né, tá muito velhinha, teve uma série de complicações de saúde, começou a ter um certo medo da morte, e me escreveu dizendo: Carol, você precisa vir aqui que eu tenho um presente para te dar. E aí eu fui na Suécia e chegando lá, a Mariane tinha guardado uma caixa com um verdadeiro tesouro, eu considero, com todas as cartas, são mais de 70 cartas que a minha avó escreveu para ela durante 36 anos, de 1971, quando meu pai foi preso, até 2008, que é quando data a última carta, que foi logo antes da morte da minha avó. Então, a partir dessas correspondências, eu descobri todo um outro lado, uma outra dimensão da minha avó, a qual eu não tive acesso com ela em vida, e senti essa necessidade de buscar, de ir atrás para compreender melhor esse outro lado, né? Que é um lado dela de muita intimidade, de uma pessoa que entrou num processo de muito vazio existencial, de uma espécie de depressão, depois da batalha política, depois que meu pai e que meu tio voltaram do exílio, né? Que a história teve um desfecho feliz, digamos assim, porque eles voltaram vivos, né? Os filhos dela. E a partir desse momento ela foi entrando num vazio existencial, porque ela já estava separada do meu avô, já estava aposentada do trabalho, os filhos seguiram em frente, foram viver suas vidas, se casaram, tiveram filhos, eu nasci. O país todo olha para frente, né? A gente vive num país que não gosta muito de falar sobre o passado, e ela ficou ali sozinha, cheia de marcas, cheia de cicatrizes, e recorreu à psicanálise, que era uma coisa que eu não sabia, ninguém da minha família teve muito acesso a esse processo, e era essa amiga lá na Suécia com quem ela se correspondia por cartas e para quem ela contava os dilemas existenciais que ela vivia nesse momento posterior à abertura, à volta dos exilados, né, depois da anistia. Então eu fiquei muito comovida por essa outra dimensão da minha avó que eu não conhecia, e a partir dali comecei a pesquisar e fazer uma busca para buscar os rastros dessa mulher, né? Entender a complexidade de quem ela foi para além dessa figura de forte, de guerreira, de militante que eu sempre tive da minha avó. Então comecei a entrevistar meus tios, meus primos, e a partir daí desenvolver assim, essa complexa paisagem dos laços familiares, né, que a gente tem no filme. E já há uma data e local para o lançamento do documentário, Carol? Parece que a pandemia prejudicou demais esse processo, não é? Olha, a gente está nesse momento em processo de definição do desenho de lançamento do documentário, tanto em termos de data quanto em termos de janela de exibição, né? Entendendo se vai ser possível estrear em salas de cinema, como era a nossa previsão inicial, para depois ir para as plataformas de streaming, ou se a gente vai lançar direto na internet, sem passar pela sala de cinema. Essa resposta eu não tenho agora, mas muito em breve teremos e divulgaremos, sim. A pandemia prejudicou, né, como prejudicou a vida de todo mundo, acho que não tem, nenhum de nós não foi afetado pela pandemia, e com o fechamento dos cinemas, acabou que a gente teve um processo de tem um certo tráfego intenso assim para o lançamento dos próximos filmes. Tem muito filme que estava pronto para lançar e que teve que, enfim, segurar e esperar a reabertura dos cinemas. Então agora a gente vai ter uma avalanche de títulos brasileiros independentes em cartaz nos cinemas, ou pelo menos é assim que eu espero. Essa politização da sua família, Carol, te influenciou de alguma forma na sua carreira? O lançamento desse documentário se deu mais pela sua proximidade com a história ou pela necessidade de se produzir um documento histórico a respeito de um momento tão difícil para o nosso país, que foram os horrores da ditadura? Olha, a política foi sempre muito presente dentro da minha casa, desde que eu sou pequena, desde que eu sou criança. Isso com certeza é algo que constitui a minha identidade, né? Uma maneira de olhar o mundo sempre a partir da política, né? A partir da política no sentido de a partir do senso comum, né? E do nosso posicionamento enquanto, né? Enquanto ser político no mundo. Isso com certeza é um filtro que eu tenho para o mundo e me influencia na minha carreira e em todas as minhas tomadas de decisão na minha vida individual também.
a respeito do documentário. Na verdade, eu comecei a fazer esse documentário num momento político muito diferente, porque eu ganhei meu primeiro edital e entrei de fato em produção em 2015, né, quando a gente ainda tinha Dilma Rousseff como presidente do Brasil, e a vida política estava num trilho, ao menos aparentemente, muito diferente do que veio agora. E certamente o filme foi atravessado por esse momento político, por essa mudança no cenário político que a gente viu nos últimos anos, né? Eu costumo dizer que assim, eu estava fazendo um filme sobre o passado, né? Sobre a ditadura num lugar do passado. E de repente eu fui atravessada pelo presente, a partir do momento que eu vi que essas cicatrizes ainda não tinham sido fechadas. E que apesar de que eu cresci numa geração que recebeu um legado muito negativo da ditadura, a gente começou a ver desde 2016, eu diria, uma certa ressignificação do legado da ditadura no imaginário popular. Quer dizer, falar sobre a ditadura deixou de ser falar sobre o passado, a ditadura voltou a ser tema, a estar presente, né, na mídia, né, na vida política do país. Então isso acabou interferindo no filme, né? Porque eu fiquei pensando, cara, como eu posso lançar um filme que fala da ditadura olhando para o passado e não atualizar isso, não chegar até os dias de hoje. Então foi a partir daí que eu me entendi também como personagem do filme e ele se tornou isso que é hoje, né? Na verdade, focado nessa triangulação de protagonistas, né? É um filme que fala especialmente da minha avó, mas também fala da história do meu pai e também chega até os dias de hoje, falando também de mim, como eu fui atravessada por esse momento político atual. Você observa alguma semelhança daquilo que você viu quando construiu o documentário e o período que nós vivemos hoje no nosso país, Carol? Bom, eu diria que mais do que uma semelhança, eu acho que eu vejo hoje um desdobramento de uma ferida que a gente não soube cicatrizar, uma ferida do passado que a gente não cuidou para cicatrizar. Quando eu comecei a pesquisar sobre ditadura, me chamou muito a atenção a forma como a lei da anistia foi redigida e promulgada, porque ela foi redigida e promulgada pelos militares, enquanto eles ainda estavam no poder, e mais do que dar anistia para quem tinha sido condenado por crime político e a partir daquele momento deveria ser reintegrado à vida política do país, ela também anistiou aos próprios agentes de Estado que sequer haviam sido julgados e condenados. Então tem um questionamento que a minha avó traz para o filme que eu acho muito pertinente, que é como é que a gente pode anistiar alguém que ainda não foi condenado? Né? Isso não faz sentido, né? Assim, primeiro você tem que ter, né, tem que julgar, para caso haja uma condenação, você poder avaliar essa condenação e anistiar ou não. Então eu compreendi a partir da feitura do filme que a lei da anistia foi um grande pacto de esquecimento do passado, que foi sim liderado pelos militares, mas que foi de fato aceito por amplos setores da sociedade. E isso é muito traumático, né? É um trauma histórico que a gente tem, porque quando a gente não olha para o passado, a gente não tem ferramentas, né, para estudar o nosso passado, e isso os militares souberam fazer muito bem, porque a gente até hoje não tem acesso aos documentos de 21 anos de governo, né, do nosso país. Quando a gente não tem ferramentas para lidar com o passado, a gente acaba esquecendo, e quando a gente esquece, a gente tende a repetir os mesmos erros. Então, eu acho que é isso que a gente está acontecendo agora. A ditadura militar deixou um legado de institucionalização da violência estatal, que é algo que a gente viu se aumentar de maneira muito intensa a partir né, da reabertura democrática. Né? A gente tem hoje uma polícia militar extremamente violenta, né, que comete muitos crimes em nome do Estado, e deixou de legado também uma cultura de impunidade, né? Uma ideia de que quem comete crime enquanto agente de Estado tudo bem, né? Não vai ser julgado, não vai ser condenado, não precisa temer essa condenação. E isso é muito doloroso, né? Isso é muito traumático para o nosso país, e eu acho que isso cria, sim, bases para a gente viver o tipo de crise política, de crise do pacto democrático que a gente está enfrentando hoje, infelizmente. Agora, de que forma você acredita que esse documentário pode influenciar as novas gerações do nosso país que estão na luta política, Carol?
A nossa esquerda pode, de alguma forma, se espelhar nessa história de resistência da sua avó? Olha, é muito difícil para mim dizer de que forma o documentário pode influenciar as novas gerações, né? Eu acredito muito na força e na potência do cinema como potencial transformador, é, muito em função da capacidade de tocar as pessoas através da emoção, de despertar novos sentimentos que a gente desconhecia antes e de construir novas memórias, né? Memórias diferentes das que a gente tem. Acho que o cinema ele tem uma capacidade de imersão, né? Especialmente um longa-metragem, né? Tem uma capacidade de imersão, de mergulho profundo, né? De concentração, que eu acho que realmente tem um potencial transformador. Não acredito que um filme tem um potencial de sozinho mudar toda a cultura de um país ou inverter um cenário de eleições ou nada disso, né? Não sou ingênua, né, a esse ponto, mas acho que tem um potencial sim de chegar nas pessoas e de tocar as pessoas de uma forma diferente de outras mensagens mais panfletárias. E que nesse momento em que a gente tem um país tão polarizado, com tanta dificuldade de diálogo entre as pessoas, eu acredito cada vez mais no cinema como uma ferramenta bastante poderosa. É, eu acho que a minha avó é uma personagem muito especial para falar desse período, porque a minha avó era uma mulher comum, uma mulher ordinária, uma dona de casa, uma pessoa que não teve uma busca ativa pela luta política, uma pessoa que foi atravessada pelo momento político de forma passiva, em princípio, e a partir daí viver um processo de politização. Porque a gente ouve muito, né, hoje em dia as pessoas dizerem, não, na ditadura só apanhou quem quis, ou mesmo reagindo à morte de defensores de direitos humanos, dizendo que se meteu com quem não devia, ou coisas do tipo. E, na verdade, isso não é bem assim, né? A violência de Estado ela tem o potencial de atingir vítimas que estão dentro de casa, que recebem uma bala, né, que são baleadas, crianças em escolas. Então, assim, nada justifica a violência estatal contra defensores de direitos humanos, mas nem só quando você ativamente sai de casa em busca de uma causa e de uma luta que você pode ser atingida pela violência estatal. Ela realmente tem o potencial de atravessar o tecido social e de atingir a vida de todos nós, e por isso deveria ser uma preocupação de todos nós. Nos últimos anos, Carol, nós temos visto aqui no Brasil o lançamento de uma série de documentários sobre política. Temos aquele O Processo, dirigido pela Maria Ramos, que fala sobre o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, o próprio Democracia em Vertigem, da Petra Costa, que chegou a concorrer ao Oscar. Temos uma safra de documentaristas que tem mirado o nosso cenário político. A que você deve essa quantidade de documentários que falam da política brasileira, Carol? Seria unicamente por conta do momento efervescente que a gente atravessa ou há algum outro fator que influencia isso? Olha, eu diria que o documentário, de forma geral, ele é um gênero do cinema que tem uma tendência a ter uma pegada mais política, sim. Agora, o que a gente vê nos últimos anos é que com um cenário de bastante crise política, isso acaba acontecendo, eu diria que na maioria das sociedades, da gente ter um certo sequestro temático, né? Porque assim, os artistas, os documentaristas, não são seres alijados do tempo em que vivem, muito pelo contrário, né? O documentário ele fala muito do nosso tempo presente. Então, quando esse tempo é um tempo de crise política, eu acho que é natural e que é saudável que a gente se volte para isso, né? Dentro das nossas primeiras preocupações. Assim. Então, acho que tem sim, acho que as duas respostas estão certas de alguma forma, né? Acho que existe uma tradição do documentário de ser, em princípio, né? Uma forma de arte bastante politizada, e existe ainda mais, no momento de crise política, uma necessidade dos documentaristas de olharem para dentro, de olharem para o que está acontecendo, para ajudar a gente a criar ferramentas de entender, né? De ter compreensão, de construir uma narrativa sobre o que a gente vive. Né? O Patrício Guzmán, que é um papa do documentário chileno, ele costuma dizer que um país
sem documentário é como uma família sem um álbum de memórias, né? É como alguém que não sabe dizer quem é. Então, assim, a gente precisa, né, dessa ferramenta, não só dela, mas dela também, eu considero uma ferramenta muito importante para a gente construir a memória e entender quem a gente é, entender melhor o nosso país, né, da onde a gente veio, para a gente poder construir o caminho do futuro que a gente deseja seguir. Carol Benjamin, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Parabéns pelo lançamento do Fico Te Devendo uma Carta sobre o Brasil. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Anderson, eu que te agradeço pelo espaço, agradeço a todos os ouvintes do programa Faixa Livre pela escuta. Realmente é muito importante para a gente poder contar com esse tipo de divulgação. E fiquem aí ligados, porque em breve Fico Te Devendo uma Carta sobre o Brasil vai estar disponível para todo mundo assistir. Tá bom? Muito obrigada, um beijo grande e bom dia. Conversamos aqui com a cineasta Carol Benjamin. E agora eu rapidamente já cumprimento o fundador do movimento SOS Floresta de Camboatá, Felipe Cândido. Felipe Cândido, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes do programa Faixa Livre. Aqui Felipe Cândido, eu quero dizer que é um prazer imenso estar participando do programa. Eu já ouço o programa há muito tempo e reitero mais uma vez essa satisfação em estar participando aqui do programa Livre. É um prazer. Felipe, muito obrigado por você estar aqui conosco no programa. Felipe, infelizmente nós temos de abordar aqui no Faixa Livre, mas essa tentativa absurda das autoridades do nosso país em destruir o meio ambiente para atender às demandas do capital privado. Dessa vez com a construção do autódromo aqui no Rio, na região de Deodoro, que vai derrubar a floresta do Camboatá. Nós já abordamos esse tema aqui no programa algumas vezes e agora eu queria saber de você como anda essa luta do movimento SOS Floresta do Camboatá para evitar mais esse verdadeiro crime contra a nossa biodiversidade. Em que fase anda esse processo, Felipe? Bem, Anderson, é muito triste, né, estarmos falando sobre isso. É inacreditável, em pleno século XXI, com todos os desastres climáticos que nós estamos vivendo no mundo, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, também não é diferente essa tentativa criminosa de se derrubar uma floresta do Camboatá. Nós somos uma pedra no sapato. O movimento SOS Floresta do Camboatá é uma pedra no sapato desses interesses escusos, obscuros, da qual tentam usar de todas as maneiras para se derrubar uma floresta, negligenciando as árvores, né? O processo está completamente judicializado. Eu quero só lembrar aqui aos amigos ouvintes que nós não somos contra a construção desse equipamento no Rio de Janeiro. Nós somos contra a destruição da floresta do Camboatá, que esse autódromo seja construído em cima da floresta. São mais de 200 mil árvores. A gente tem visto o J.R. Pereira, que é um empreendedor, dono da Rio Motopark, que tem a sede lá em Delaware, que é um paraíso fiscal norte-americano, dizer que são 114 mil árvores. São mais de 200 mil árvores. Isso é uma conta feita por técnicos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Ele pode ser feito ao lado, se o Exército permitisse e também parasse de falar mentira, que trata-se ao lado, no Jericinó, que é uma área de importância, tem uma importância para a segurança nacional. Isso é uma mentira, ninguém acredita nisso. Quero falar que está completamente judicializado. Eles tentaram inicialmente fazer o autódromo sem fazer o estudo de impacto ambiental. Judicializamos e conseguimos, junto com o Ministério Público, fazer com que o estudo de impacto ambiental fosse feito. Porque eles não queriam nem fazer. Aquilo ali é só um matinho, a gente não vai fazer ali, está tudo certo. Mentira, é uma área importante e não é uma área desconhecida porque ela já figura no plano diretor da cidade do Rio de Janeiro há muito tempo. Também conseguimos suspender a assinatura do contrato. A empresa já queria assinar, junto com a prefeitura, um contrato, né? E estava tudo certo. Conseguimos a suspensão da assinatura desse contrato. Não tem contrato assinado. Apesar que esse contrato também é um contrato bem estranho, mas isso é uma outra situação. A questão da licitação também
está judicializado, está sendo investigado pelo Ministério Público Federal, e essa licitação pode ser suspensa a qualquer momento. E também existe uma judicialização, né, uma tentativa de anulação dessa audiência pública virtual, que foi uma coisa escandalosamente esquisita. Tentaram fazer de todas as formas. O professor Rogério Rocco entrou com uma ação, conseguiu derrubar essa primeira tentativa da audiência pública virtual, mas eles derrubaram essa liminar e conseguiram fazer e mostraram o que queriam, né? Como são sujos. Então está nesse pé aí uma judicialização a respeito de todos esses processos que envolvem a floresta do Camboatá. Eles estão fazendo esse autódromo, essa tentativa de fazer esse autódromo, numa área errada. Existem outras áreas, existem outras alternativas locacionais. Tem uma área que é ao lado, onde o Exército Brasileiro, através de alguns comandantes, através do Comando Militar do Leste, fala muita mentira, dizendo que é uma área de extrema segurança nacional, uma área na beira da Avenida Brasil, onde tem algumas instalações militares que não são usadas, alguns equipamentos ali, a área de tiro esportivo foi construída ali, está largada. Tem a área também ao lado, que é onde foi construído o Parque Radical de Deodoro, também está completamente abandonado, sabe? Então, essa área toda que o Exército diz que é uma área de extrema segurança nacional, ela está na beira da Avenida Brasil. Tem pouquíssimas árvores, não se compara à floresta do Camboatá. É bom até que o Exército se manifeste e saiba também alguns comandantes que faltar com a verdade é um crime militar. E eles faltam com a verdade o tempo todo quando dizem que aquilo ali é uma área de extrema segurança nacional. O que na verdade ocorre são interesses. Quais são esses interesses? A floresta do Camboatá, na verdade, eu acho que essa história de autódromo está muito esquisita. Figura ali uma especulação imobiliária clara. E aí eles dizem essa questão ao lado, no Jericinó, que também não pode ser feita, não é porque é uma área de segurança nacional, porque lá na frente eles também vão querer vender essa área para especulação imobiliária. Então essa é a posição, isso é o que a gente acha, a gente tem quase certeza, na verdade, que é o que está rolando aí nessa história toda. Agora, a pressão pela construção do autódromo aumentou, Felipe. O CEO da Fórmula 1, Casey Carey, enviou uma carta ao governador em exercício, Cláudio Castro, dizendo que fechou o contrato com a empresa que vai promover a prova aqui na cidade, a Rio Motorsports, e que aguarda as licenças necessárias das autoridades. Como é que vocês receberam essa notícia, Felipe? Bem, Anderson, eu não me canso de ficar indignado, né? Eu recebi essa notícia dessa carta da seguinte forma: nossa, mais um lobby, mais uma mentira, mais um ato desesperado, com certeza aí uma negociata entre o empreendedor e o bigodudo lá, o Chase, né, numa tentativa desesperada de formar opinião nas pessoas, de propagar mentira. A gente vive, né? A gente está vivendo um período de muitas fake news. O movimento SOS Floresta do Camboatá tem sofrido muitos fake news. Eu tenho sofrido diversos ataques, sabe? E assim, a gente vai levando, né? Igual a música do Chico Buarque. Mas não fiquei surpreso, não. Fiquei indignado. Eu acho que a imprensa também dá muito destaque a essas fake news. Eu acho que deveria ser mais... passar por um processo de apuração melhor. Eu não sei se essas matérias são pagas, eu imagino que sim, imagino que tenha gente aí que faça esse tipo de desserviço, de desinformação, e é lamentável. Mas aquela carta ali, ela demonstra... porque é o seguinte, se eles estivessem indo muito bem, se eles tivessem a certeza de que as coisas aconteceriam, se eles não tivessem assim sido tão ilegais desse processo, eles estariam tranquilos. Então não precisaria do Chase mandar uma carta para o governador, sabe? É o que eu falo, esse autódromo ele já era para estar pronto.
ele só não está pronto. Os automobilistas estão aí órfãos desde 2012 de uma pista decente na cidade do Rio de Janeiro, porque esse processo é contra os automobilistas. Esse processo peca contra ele mesmo, porque há outros interesses que não é de fato o autódromo. Os interesses são especulações imobiliárias. Só que a comoção em torno da construção do autódromo, onde hoje está a Floresta do Camboatá, é enorme, Felipe. Até mesmo o ex-campeão mundial de Fórmula 1, o inglês Lewis Hamilton, se posicionou contra a construção do circuito em Deodoro. Vocês têm recebido muito apoio da sociedade civil, Felipe? Esse tipo de posicionamento de uma figura tão respeitada no meio do automobilismo como Hamilton pode ajudar vocês nessa empreitada? Olha, Anderson, essa posição do Lewis Hamilton é uma posição bem pertinente, né? Veio em boa hora. Ele já tinha se manifestado no ano passado, quando eu pedi para o Maurício Savassi. O Maurício Savassi trabalha numa agência norte-americana, ele estava me entrevistando e ele comentou: olha, amanhã eu vou entrevistar o Lewis Hamilton. Eu falei: porra, Maurício, ótimo, faz uma pergunta. Não, vou fazer e tal. Faz a seguinte pergunta. Perguntou, repercutiu desse jeito. Agora, essa última declaração do Lewis Hamilton na semana passada está repercutindo assim mais ainda. Foi perguntado por uma repórter do site UOL, que é amiga de um colega meu, né? E assim, fantástica essa repercussão. É muito importante. Tem outros pilotos que já se manifestaram. O Felipe Massa já se manifestou contra isso. O Lucas de Graça, nós temos um vídeo dele se manifestando contra isso. E a gente espera que até a própria Ferrari, né, que gosta às vezes de fazer bastante barulho em torno de certas causas, que a própria Ferrari, que não é a equipe do Lewis Hamilton, o Lewis Hamilton é da Mercedes, mas a Ferrari também, a gente espera que algumas equipes comecem a falar sobre isso, e outros pilotos também, né? Ele poderia estar influenciando, deve estar influenciando outros pilotos. Mas não só o Lewis Hamilton, né? Ele espalhou isso para o mundo, mas a gente conta também com o apoio de vários artistas. A Luísa Mel, que é uma defensora dos animais, deu uma força no nosso abaixo-assinado, que está com quase 30 milhões de assinaturas, está no Avaz, está lá no nosso Facebook e no nosso Instagram, né, que é o Facebook do movimento SOS Floresta do Camboatá. Você pode procurar lá, @SOS Floresta do Camboatá. Né? Na verdade, esse é um Instagram, desculpa. O Instagram você procura lá, @SOS Floresta do Camboatá. O nosso Facebook, só corrigindo aqui para ficar bem claro, o Facebook do SOS Floresta do Camboatá foi fundado em 2011, né? Portanto, fizemos 9 anos aí no sábado que passou, dia 10/10. Sorteamos uma camisa, inclusive, foi bem legal, as pessoas participaram. É facebook.com/Floresta do Camboatá. facebook.com/Floresta do Camboatá. E também as pessoas podem acompanhar o nosso outro perfil, que é o facebook.com/Pela Floresta do Camboatá. Né? Então são dois perfis do Facebook. facebook.com/Floresta do Camboatá e facebook.com/Pela Floresta do Camboatá. Além do nosso Instagram, que é o @SOS Floresta do Camboatá. Então lá tem um link, tem vídeo de vários artistas, como o Matheus Solana, Maitê Proença, o Evandro Mesquita, o Marcos Palmeira, tem gente, o Caetano Veloso, que já morou aqui em Guadalupe, fez um vídeo bacana. Então, assim, muita gente apoiando a Floresta do Camboatá nesse momento, por ser uma área importante, né, de preservação ambiental aqui na cidade. E a sociedade civil em geral, pessoas que a gente não conhece pessoalmente, anônimos, a página está indo aí, já chegou praticamente já passou os 8.100 seguidores. Convido as pessoas a participarem, a curtir aí da página do movimento SOS Floresta do Camboatá. O SOS Mata Atlântica também já se manifestou. A WWF Brasil, também daquele episódio de premiar o Crivella, enfim, fez aí um ato de contrição e começou a apoiar a Floresta do Camboatá. E está sendo muito legal a participação das pessoas. A imprensa também tem dado uma força muito grande à nossa causa aqui.
E é o seguinte, né, cara, como o André Trigueiro falou outro dia, essa história ela só tem um lado. Só tem o lado da preservação, o lado da conservação, o lado de proteger o meio ambiente. Só tem esse lado. O outro lado, não tem outro lado. O outro lado é o lado da destruição. É o lado da enganação, de ludibriar as pessoas. Sabe por quê? Porque eles disseram aí que vão gerar não sei quantos mil empregos, mas se você pegar o estudo de impacto ambiental e ler o estudo de impacto ambiental, sabe quantos empregos vai gerar nessa área toda aqui? Guadalupe Deodoro, Ricardo de Albuquerque, Anchieta, Marechal Hermes, Costa Barros, Barros Filho, Pavuna, essa área gigantesca aqui da Zona Norte do Rio de Janeiro, onde moram milhares de pessoas. Sabem quantos empregos vai gerar, segundo eles? Isso no estudo oficial, 155. Na propaganda, sabe qual é o número de empregos que eles dizem que vão gerar? Isso na propaganda. Na propaganda maravilhosa, vão gerar 7 mil empregos. Eu queria saber qual é a mágica de você pegar um estudo e dizer que vai gerar 155 empregos e dentro desse mesmo ponto de vista você dizer na propaganda que vai gerar 7 mil empregos. Então, muito cuidado com essas mentiras, com essas promessas. Felipe Cândido, muito obrigado por essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre. Eu desejo sorte a vocês do movimento SOS Floresta do Camboatá para evitar mais esse crime contra o nosso meio ambiente. Te desejo um bom dia e um forte abraço. Olha, Anderson, eu que agradeço o espaço. Muito obrigado a todos pela oportunidade e um bom dia. Conversamos aqui com o fundador do movimento SOS Floresta do Camboatá, Felipe Cândido. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o doutor em Ciência Política e professor da Unirio, André Luiz Coelho. André Luiz Coelho, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês. André, muito obrigado por mais uma vez você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. André, nós estamos às vésperas de uma das eleições mais difíceis da história dos Estados Unidos. Donald Trump e Joe Biden rivalizam em um processo eleitoral cercado de polêmicas e indefinições, em um cenário de excepcionalidade provocado por essa pandemia. Primeiro, André, como é que você analisa esse pleito de novembro, nesta que é uma das principais potências do mundo? Pois é, Anderson, como você mesmo falou, é um cenário de grande instabilidade e imprevisibilidade, né? Essas eleições. Me preparei bastante para essa entrevista, né? Li muita coisa, porque, assim, na verdade, a gente tem tanta coisa hoje sobre eleições que é até complicado conseguir filtrar, né? Então, já aproveitando, eu deixo aqui a dica para os ouvintes que se interessam para os Estados Unidos, a dica de procurarem o Observatório Político dos Estados Unidos, que é uma iniciativa de vários pesquisadores que, de fato, analisam os Estados Unidos, né? Bom, mas voltando agora, e foi de lá que eu tirei parte da minha fala, né? Mas voltando agora, na verdade, né? Tá muito confuso o cenário, né? O cenário já é confuso normalmente. Na pandemia, então, a confusão ela se amplia bastante, né? Na verdade, nós temos pesquisas que mostram, né, que o Joe Biden está na frente nesse momento, mas também essas pesquisas mostram que a diferença entre ambos tem diminuído ao longo das semanas, né? Nós temos a complicação, como você mesmo falou, a gente pode falar mais à frente sobre isso também, do voto. Muitas vezes esse voto vai ser feito, né, via correios, né? Então a complicação de como é que vai ser esse processo, né, eleitoral, como que vai ser a contabilização desses votos, né? E o Trump já desde então já vem dizendo que talvez não aceite, né, o resultado final, mais uma complicação, né? E temos também a própria complicação do sistema eleitoral dos Estados Unidos, né, no qual nem sempre o candidato que tem mais votos, de fato, é o candidato eleito, né? Às vezes o candidato com menos votos é o candidato eleito graças ao colégio eleitoral, né, que é bem complexo deles, né? Cada estado tem um número de cadeiras, né, um número de representantes, né? Então, nós temos uma grande imprevisibilidade, né? Assim, são 4 variáveis possíveis para tentar entender essas eleições, né? Primeiro, com certeza, é a Covid-19, né? É uma variável importantíssima a ser pensada, né? A grande crise econômica dos Estados Unidos, né? E essas disputas
em grande parte com a China, né? Quando a gente pensa no plano internacional, né, essa disputa com a China, esses protestos antirracistas, né, bem fortes, movimento Black Lives Matter, né, e bem como o voto latino, que também aumenta cada vez mais, né? A importância do voto latino é cada vez mais importante. Para além disso, as últimas semanas nós testemunhamos algumas questões importantes, né? Que, por exemplo, foi justamente o fato do Trump ter pego a Covid, né? E também a morte da ministra da Suprema Corte, a Ruth Bader Ginsburg, né? Dia 18 de setembro. Trazendo mais uma vez uma nova temática, né? A temática dos direitos civis, direitos das mulheres, né? E a nova indicação do Trump, né, para o lugar da Ruth Bader Ginsburg. Então, assim, são questões bem interessantes a serem pensadas e refletidas, né, para poder entender o resultado final dessas eleições. Nós tivemos um outro fator que influenciou esse cenário nas últimas semanas, André, que foi justamente a infecção do Donald Trump pela Covid-19. Aparentemente, o atual presidente se recuperou da doença, tanto que ele já voltou até a fazer comícios em sua campanha, algo que tem sido muito questionado por conta das aglomerações. Eu gostaria de saber de você, André, de que forma essa infecção pelo novo coronavírus do Trump pode influenciar na disputa pela presidência. Quem é que leva vantagem nisso? Então, Trump e coronavírus, né? Mais uma polêmica do mandato do Trump, né? Como não podia ser diferente, na verdade, né? Desde que ele foi anunciado, né? Que foi anunciado que ele estava com coronavírus, nós nunca soubemos muito bem o que se passou e a ordem dos fatos, né? Então, assim, primeiro parecia que não era sério, depois ele foi levado até um hospital militar, né? No sábado, chegaram notícias que a situação era bem complicada para ele, que ele tinha tido que, enfim, levar oxigênio, né, receber oxigênio 2 vezes, né, e também que ele recebeu um coquetel de medicamentos experimental, né, que seria um coquetel para levantar mesmo a moral dele, a saúde dele, né. Então a gente nunca soube muito bem como é que foi o processo do Trump em relação ao coronavírus, né? O que a gente sabe o tempo todo é que ele minimizou o coronavírus, né? Ele minimizou o impacto do coronavírus. Durante muitas vezes em muitas ocasiões, melhor dizendo, ele se apresentou sem máscara, né? Então, na verdade, isso tem a ver com o estilo do Trump, né? É um estilo de alguém que muitas vezes descredencia a ciência, né? Que tem embates com a ciência, né? A gente tem vários momentos, né, do embate deles em relação ao coronavírus, né, a diminuição da importância do coronavírus, né, por exemplo, também a negação do aquecimento global e uma série de outras, né, evidências científicas que o Trump sempre questionou. Então, assim, mais uma vez isso aconteceu com ele, né? Então, acho que varia muito, né, do eleitorado, né? De novo, aquele eleitorado que é fiel a ele, republicano, acredito que não vai pensar que não houve nenhum problema, porque na verdade ele, enfim, ficou doente, enfim, eventualmente teve uma complicação, mas se cuidou e está bem, né? A demonstração que esse coronavírus não seria tão letal assim, né? Já para aquelas pessoas, né, que perderam parentes, que, enfim, ficaram doentes seriamente, né, com certeza isso tem uma imagem muito ruim, né? Porque basicamente o Trump está mostrando que sim, que o coronavírus existe, que ele pode pegar, né, e que pode ter, de fato, consequências muito ruins, né. Assim, eu acho que as pessoas podem pensar que ele se salvou porque ele é o presidente dos Estados Unidos, né, foi para um hospital militar de ponta, foi tratado com, enfim, medicamentos e médicos de ponta, né, então, talvez o americano, o estadunidense, pode pensar que não é para todos, né, que esse tipo de tratamento ele não chega a todos, né, então isso pode, de fato, ser uma questão, mas de fato também, ao mesmo tempo, ele já voltou, né? Ele já voltou à corrida presidencial. Ele ontem foi para a Flórida, fez um comício. Nesse comício ele atirou a máscara, ele falou sem máscara. Muita gente estava no comício também estava sem máscara, né? Então, assim, a vida continua, a campanha continua depois de um breve ato, da mesma maneira que acontecia antes, né? E também a questão do coronavírus também continua da mesma maneira do que antes, né? Diante de todas essas questões que estão colocadas, André, com o desemprego em alta lá nos Estados Unidos por conta da pandemia, essa comoção provocada pelos episódios de violência policial contra os negros,
Que pauta você considera que deve direcionar o voto dos eleitores estadunidenses? O que deve definir a decisão do povo lá dos Estados Unidos? Essa não é uma pergunta fácil, né? Responder o que vai determinar a eleição dos Estados Unidos, né? A gente pode tentar fazer algumas, né, elucubrações, né, aqui, né? Na verdade, naturalmente, a economia sempre é um dos fatores mais importantes na definição do voto, né? Normalmente nos Estados Unidos e em outras eleições, né? O fato é que o Trump vinha com bons números na economia, né? Vinha com crescimento, né, com recuperação econômica, né, e uma queda da taxa de desemprego. No entanto, desde o coronavírus, da pandemia do coronavírus, né, a economia teve uma brusca queda, né, cerca de 1/3 do PIB desde o início do ano, né, 1/4 da mão de obra de trabalho teve que buscar ajuda no seguro-desemprego, né, então é algo realmente sem precedentes nos Estados Unidos, né, e a taxa de desemprego hoje se encontra ao redor de 9%, né? Então enfim, números que contribuíram para o desgaste do governo Trump, né? Então, assim, se ele vinha bem antes da pandemia, a pandemia realmente complicou a situação dele. No entanto, né, a campanha democrata não consegue engrenar, né? De fato, o Joe Biden, pelo menos a meu ver, não é um político de grande carisma e também não traz grandes soluções, né? Não faz uma excelente campanha como poderia ter feito de fato, né? Então, assim, isso é muito complicado, né? Uma das questões que a gente já debateu um pouco antes, né? Já falou um pouco antes, é justamente essa campanha pelo voto, que especialmente os democratas têm feito, né? Uma vez que é bom lembrar que o voto nos Estados Unidos não é obrigatório, né? Então, assim, são questões fundamentais. O próprio Trump, ele tem uma discussão muito grande, né, sobre o voto por correios, né? Então, assim, ele não tende a não aceitar o voto pelos correios, né? Então, assim, isso é uma questão fundamental para ser pensado também, né? E tem a discussão do Black Lives Matter, né? Que é uma discussão fundamental hoje, né? Se você, por exemplo, viu as finais da NBA, né, da Liga Nacional de Basquete dos Estados Unidos, os jogadores estavam usando camisas, né, os uniformes, com menção ao Black Lives Matter, né? Então, assim, na verdade, se de fato essas pessoas que pensam com o Black Lives Matter, né, que pensam que estão conectadas ao movimento, forem votar, isso de fato pode ser ruim para o Trump. Ao mesmo tempo, as pessoas que entendem, na verdade, que o movimento Black Lives Matter ou qualquer movimento antifascista é um movimento de extrema esquerda e que, na verdade, deve ser combatido, essas pessoas, de fato, vão votar no Trump. Então, o que a gente tem, na verdade, nos últimos meses, né, é o aumento e o acirramento de uma polarização, né, uma polarização cada vez maior também nos Estados Unidos. Agora, o Trump ameaça não aceitar o resultado das eleições, especialmente por conta dos votos pelos correios. Ele alega que pode haver uma fraude no processo por esse motivo. Vale lembrar para os nossos ouvintes que lá nos Estados Unidos, ainda que o voto não seja obrigatório, é possível que os eleitores enviem suas escolhas nas eleições presidenciais por carta. Inclusive, cada estado tem sua regra com relação ao voto pelos correios, enfim. Eu queria saber de você, André, se esse questionamento do Donald Trump é válido. Essa modalidade de voto pelos correios é segura quanto à chance de fraudes? Você concorda com essa possibilidade de se enviar o voto por carta? Bom, é sempre muito complicado falar do sistema eleitoral dos Estados Unidos, né? Principalmente quando você compara com o Brasil, né? No Brasil, a urna eletrônica ela é confiável e ela traz resultados muito rápidos, né, e seguros. Nos Estados Unidos, cada estado vai decidir como é que é o seu sistema eleitoral, né, como é que é o processo eleitoral, melhor dizendo. Isso traz uma grande variação, né, entre os estados. Isso traz também uma grande variação também na apuração. Contudo, o que eu acho é o seguinte: se autoridades competentes afirmaram que o voto por correio é legítimo, é lícito e é seguro, é óbvio que o presidente Trump deve, sim, a meu ver, né, concordar com o resultado das eleições. Qualquer presidente, qualquer candidato que questione o resultado das eleições, provavelmente está questionando também a democracia desse país. O mesmo aconteceu, por exemplo, no caso brasileiro, quando a gente pensa quando o Aécio Neves questionou o resultado de 2014, da eleição que ele perdeu para Dilma, e quando o Bolsonaro também
afirmou que não poderia perder, que jamais poderia perder, e não aceitaria o resultado de uma derrota, uma eventual derrota no segundo turno para o Haddad nas eleições de 2018. Claramente, isso enfraqueceu a democracia brasileira, né? E isso também enfraquece a democracia dos Estados Unidos, sem a menor dúvida. O que nos traz, na verdade, uma reflexão sobre as fortalezas, né, da democracia dos Estados Unidos, né? Historicamente, né, os Estados Unidos sempre buscou, né, vender, né, o país, né, vendeu a sua democracia como uma democracia modelo para o resto do mundo, né? A Academia dos Estados Unidos, né, sempre vendeu a democracia dos Estados Unidos, né, o modelo de democracia dos Estados Unidos como esse modelo de exportação, né? Inclusive, os Estados Unidos é conhecido justamente por exportar a sua democracia muitas vezes à força, né, na base da bala, né? Para o país do Oriente Médio, enfim, e não só para o Oriente Médio, mas para vários outros países ao redor do mundo, né? Isso nos mostra, portanto, que a democracia dos Estados Unidos não é tão forte assim como se pensou e que, com certeza, desde o advento do governo Trump, a democracia dos Estados Unidos só se enfraquece. Porque a gente pensa o seguinte, né? Bom, e se o Trump perde e ele define que não vai aceitar resultados? Qual vai ser a atuação dele, né? Ele vai buscar, então, na Suprema Corte, a anulação desses resultados eleitorais? Ele vai buscar um conflito aberto? Ele vai iniciar uma guerra? Quais são as medidas que ele vai tomar? E quais são, na verdade... Isso, na verdade, é muito ruim. Porque, assim, e o eleitorado do Trump? Como é que ele vai agir, né? Como é que ele vai aceitar? Ele não vai aceitar também o resultado eleitoral? Então isso nos traz, na verdade, uma série de incertezas. Isso complica cada vez mais, né, a convivência pacífica entre os estadunidenses, né? Isso é muito ruim. E se o Trump não aceitar a derrota, André? Você acredita na possibilidade de um golpe lá nos Estados Unidos? Que tipo de efeito uma tentativa de insurreição do Donald Trump pode provocar, especialmente aqui na América do Sul, que é sempre tão suscetível à influência estadunidense? Pois é, Anderson, isso é muito engraçado, né? Muito se falou, né, na campanha eleitoral de 2018 de venezuelização do Brasil, né? E agora fica a dúvida, né? Será que estamos, né, numa suposta venezuelização dos Estados Unidos, né? É muito engraçado isso. A vida realmente, ela nos traz sempre surpresas que a gente nem sempre tem noção de que aconteceria, né? Porque assim, como eu falei na resposta anterior, né? Pensar num golpe, numa guerra civil, na democracia que se vende como a mais avançada e consolidada do mundo, é uma loucura, né? É uma loucura para boa parte dos acadêmicos da ciência política, das relações internacionais, né? Então, assim, é muito engraçado. Olha, eu espero que não dá para dizer categoricamente nada sobre o futuro, porque o futuro realmente, na atual conjuntura, está muito confuso, né, numa conjuntura de pandemia, mas o que eu posso dizer para você é que, nos últimos anos, a democracia se enfraqueceu muito no mundo, de um modo geral, né, esses movimentos populistas de extrema-direita, com toda certeza, na Europa, aqui no Brasil, né, e agora nos Estados Unidos, enfraqueceram a democracia, né, enfraqueceram as instituições, os organismos multilaterais, né, enfraqueceram o consenso. O que efetivamente esses países e o governo Trump na linha de frente tem feito, na verdade, é justamente partir para o conflito, né? O conflito aberto, um conflito que diminui o diálogo, né? Que enfraquece, busca sempre enfraquecer o oponente, né? Não joga limpo. E isso, com certeza, enfraquece a democracia, né? Você percebe claramente uma série de atitudes do governo Trump nos últimos anos, no sentido de enfraquecer a democracia, né? Então, assim, a democracia no Brasil já, enfim, a meu ver, já ruiu, desde 2014, passando pelo golpe de 2016. E, de modo geral, a democracia se encontra muito mal, né? Nós tivemos agora um outro golpe de Estado na Bolívia, contra o Evo Morales, né? Então, assim, a democracia na América Latina já está muito ruim, já está muito complicada. Nós tivemos também, na última semana, últimas 2 semanas, a visita do Mike Pompeo, né, secretário de Estado dos Estados Unidos,
no Brasil, na fronteira com a Venezuela, né? Enfim, em algo que era impensável da nossa diplomacia no passado, né? Dizendo da possibilidade de ação concreta contra a Venezuela, né? Então, assim, na verdade, a democracia ela só se enfraquece e a democracia também só se enfraquece na América Latina, infelizmente, e um eventual conflito nos Estados Unidos, com certeza, pode trazer, sei lá, resultados que a gente não tem nem como medir no restante do mundo, né? É uma loucura, na verdade, são tempos sombrios, tempos de grande instabilidade e tempos de grande incerteza. Difícil, né, para um acadêmico fazer previsões no futuro, porque quando, né, um dos lados, né, ou os dois lados da contenda não respeitam, né, as regras, não respeitam os adversários, realmente a imprevisibilidade toma conta, né, da situação. Como é que você tem analisado, André, a postura do Joe Biden nessa campanha até agora? Você enxerga nele um rival à altura para derrotar o Donald Trump? Veja bem, Anderson, eu não sei se você viu, e os seus ouvintes também viram, o primeiro debate presidencial dos Estados Unidos, né, ocorrido umas 2 semanas atrás, e foi um desastre, né? O debate foi um desastre, o Trump interrompeu o tempo inteiro o Biden, e o Biden não se mostrou capaz, em momento algum, de bater no Trump na mesma medida, né? Então, assim, ele me deu uma impressão muito ruim naquele debate, confesso, na verdade. Já é um senhor, né? Já não é mais uma pessoa nova, mas isso também não é um problema, né? Ele deveria mostrar mais vitalidade, né? Deveria mostrar mais vontade, mas assim, me parece, quando eu olho, isso é uma opinião totalmente individual e não científica e não acadêmica, né? Ele não me parece uma pessoa com muita vontade de ganhar, né? Ele não me parece, quando você olha, por exemplo, o candidato anterior, né, do partido, quer dizer, o Obama, não é um candidato, não, o presidente anterior, né? Você percebe o Obama com uma vitalidade, né, com sorrisos, com ironia, né, com respostas rápidas, e eu não consigo visualizar isso no Biden, não. Eu acho que se tivesse sido escolhido um outro candidato do Partido Democrata, talvez a chance de vitória seria muito maior nesse momento, mas assim, o Biden e o próprio Partido Democrata, eles não conseguem nesse momento também trazer grandes soluções para os Estados Unidos, né? E, assim, são muitas soluções genéricas, né? São muitas questões genéricas, e o Biden, ele muitas vezes parece muito mais tentando sair, né, das armadilhas que o Trump coloca do que efetivamente tentando jogar armadilhas para o Trump, né? Então ele parece estar nas cordas, né? Ele não deveria ser um candidato nas cordas, né? Ele deveria atacar. E ele me parece incapaz de atacar, porque realmente também o Trump é um cara que ataca sem parar, né? O Trump é uma máquina de polêmica, é uma máquina de ataque, e o Biden claramente não parece estar à altura do Trump nesse processo. Ele poderia, enfim, não aceitar, né, esse jogo do Trump, mas ele parece que aceita. E uma vez que ele aceita, ele deveria jogar, a meu ver, nos mesmos moldes do Trump. Mas ele também não é capaz, a meu ver, de jogar como o Trump joga. Então o Trump parece que joga melhor nesse sentido. Ao mesmo tempo também, né, o Trump, ele acaba sendo muito violento, né? Então, assim, quando você pensa nos resultados do primeiro debate, né, na verdade, parece que o Biden ganhou, mas o Biden ganha não necessariamente por conta da sua ação, né, mas assim pela ação caótica, né, e violenta do Trump no primeiro debate. Então a resposta à sua pergunta a meu ver, o Biden não é o melhor candidato nesse momento. Ele pode ganhar, ele está na frente nas campanhas, nas pesquisas nesse momento, mas sinceramente eu não acho ele um dos melhores candidatos dos últimos anos dos democratas, não. Essa tentativa do Donald Trump, André, em ligar o Joe Biden ao socialismo lá nos Estados Unidos, você acha que isso cola com o eleitorado? Por que é tão absurdo esse tipo de conexão que parece que o presidente duvida da capacidade de entendimento da população? Pois é, né? É muito engraçado isso. Assim, se tem alguma coisa que o Biden não é
é socialista, né? Mas, de novo, retomando, né, o último debate, o primeiro e único debate até agora, o tempo inteiro o Trump ligava o Biden a socialismo, a extremismo, dizia que ele era um extremista, o ligava, né, ao movimento antifascista, né? Veja bem, eu acho que para qualquer pessoa que tem um pouco de noção de política, qualquer pessoa que tem um mínimo de bom senso, vai saber que uma coisa que o Biden não é socialista. Inclusive, ele o tempo todo no debate, né, nas falas dele ao longo da campanha, ele tenta se colocar mais para o meio, né? Para o centro, melhor dizendo, né? O centro político, né? Porque na verdade é o que ele tem que fazer como candidato, né? Ele não pode nem ir muito à direita, nem muito à esquerda, e ele tenta se colocar no centro. Ao mesmo tempo, Anderson, veja bem, eu acho que cola com certas pessoas. Cola assim, como colou aqui com o Bolsonaro também, né? O tempo todo, uma série de fake news na campanha do Bolsonaro, né? E em outras campanhas de governos estaduais, governos municipais, né? Em campanhas municipais, isso colou. Cola para quem não acredita na ciência, cola para quem não quer usar máscara, cola para quem acredita na Terra plana. E olha só, infelizmente, tem muita gente que pensa assim. Então, para esse tipo de pessoa, claramente cola. E o Trump tem, entre seus aliados, né, muita gente que pensa assim, né? Então, ele está especialmente falando para esse grupo de extrema direita, né? Esse grupo que muitos deles são anti-vacina, né? Muitos deles são anti-ciência. Então, claramente, escola. Para você ter uma noção, hoje foi noticiado no Brasil uma pesquisa sobre o efeito Bolsonaro e o Covid-19. Mostra, na verdade, que nas cidades com maiores votações pró-Bolsonaro, você tem um número maior de infecções por coronavírus, né? Coronavírus, e também de mortes por coronavírus, né? Então, assim, é justamente para esse tipo de eleitorado que o Trump está tentando falar e acenar quando ele justamente tenta ligar o Biden ao socialismo, né? Na verdade, de novo, para qualquer pessoa que tem um mínimo de bom senso, isso é uma balela, né? Isso é uma loucura. Mas para parte do eleitorado, sim, isso faz todo sentido, né? Como se o comunismo, o socialismo fosse né, a representação de todos os males da sociedade, né? E para algumas pessoas isso cola assim. André, mudando um pouco de assunto, houve um movimento na Coreia do Norte que precisa ser analisado. Durante um desfile militar em Pyongyang, em comemoração ao aniversário de 75 anos do Partido dos Trabalhadores de lá, foi apresentado um míssil balístico nunca antes visto, que está sendo considerado o maior míssil móvel de combustão líquida construído pela Coreia do Norte. Cada um dos mísseis foi rebocado por um veículo de 11 eixos. Coreia do Norte e Estados Unidos iniciaram um diálogo nos últimos anos, mas essa tentativa de acordo entre os dois países acabou interrompida. Há muito tempo, os norte-coreanos não apresentavam novas armas, André. Essa aparente demonstração de poderio bélico do Kim Jong-un pode ter algum efeito no cenário eleitoral nos Estados Unidos? Veja bem, Anderson, a sua pergunta é muito boa, né? E ela nos traz a necessidade de uma reflexão mais apurada, né? Mais acurada, melhor dizendo, da política externa dos Estados Unidos, né? Claramente, a meu ver, é uma política externa, a política externa do Trump, ela foi errada, ela foi errática, quando comparada à linha, né, de política externa dos presidentes anteriores, né? Na verdade, eu acho que com as ações do Trump, o que você teve foi um enfraquecimento, né, dessa liderança dos Estados Unidos no mundo, né? E esse enfraquecimento, o que ele traz, né? Ele traz justamente, né, o fortalecimento dos rivais históricos dos Estados Unidos, né? O Trump e o Kim Jong-un, né, da Coreia do Norte, trocaram várias mensagens, né? E o Trump tentando, né, afirmando que iria atuar para acabar com o programa nuclear da Coreia do Norte, né, com um programa de mísseis da Coreia do Norte, né, e não conseguiu.
não conseguiu, e o que nós vimos, de como você mesmo falou, né, foi, na verdade, né, o desenvolvimento desse míssil balístico, né, e o desenvolvimento, claro, do poderio militar da Coreia do Norte. Aliás, né, eu não sei se você chegou a ver, né, tivemos um momento muito diferente do normal, né, nessa fala nessa demonstração, melhor dizendo, do Kim Jong-un, que ele se emocionou, chegou a chorar e pediu desculpas ao público norte-coreano, né, por nem sempre atender expectativas, né, e agradeceu às suas tropas pelo sacrifício, né, e respostas a vários atos naturais na Coreia nos últimos meses, e mesmo a prevenção do surto do coronavírus, né, na Coreia. Ao mesmo tempo, nós temos, né, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, não podemos deixar de falar, né, a saída dos Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde, né, o enfraquecimento, né, de organismos multilaterais como um todo, né, essa, né, guerra comercial com a China, que na verdade só aumentou, né, as tarifas para os próprios produtores dos Estados Unidos, né, complicou as exportações da China para os Estados Unidos, né, então o governo Trump teve que subsidiar boa parte, né, dos agricultores dos Estados Unidos, né. Então, assim, você tem uma série de problemas, né, hoje. O Trump também não conseguiu ter nenhum tipo de resposta, né, ou atuação mais vigorosa em relação à Venezuela, como ele disse que iria fazer. Da mesma maneira, a relação com o Irã está muito ruim, né, ele não consegue trazer dentro do que ele acredita ser um bom resultado, não traz nenhum tipo de resultado interessante, né? Então, assim, o que a gente percebe claramente é que a política externa, a meu ver, e ao que parece boa parte da inteligência, né, boa parte dos acadêmicos que estudam política externa dos Estados Unidos, demonstram que, a pensar por esse lado, né, pensando por esse lado e pensando no histórico, né, dos Estados Unidos, isso enfraquece o Trump e enfraquece, sim, a meu ver, a sua possibilidade de vitória quando comparado com a política externa dos seus antecessores, né? Então, assim, os Estados Unidos sempre buscou, né, primou por essa busca de uma liderança no mundo e, na verdade, o que você tem é um enfraquecimento dessa liderança. Então, assim, por si só, a meu ver, já é também um enfraquecimento da candidatura a Trump. André Luiz Coelho, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez conosco no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Muito obrigado, Anderson. Foi muito bom participar mais uma vez do Faixa Livre, esse programa de resistência, esse programa tão importante para a esquerda no Rio de Janeiro, né? Enfim, trazendo muita gente boa. É sempre uma honra poder participar desse programa. Um grande abraço para você e para os ouvintes do Faixa Livre. Um excelente dia para todos nós. Grande abraço. Conversamos aqui com o doutor em Ciência Política e professor da Unirio, André Luiz Coelho. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem aqui novamente conosco na Rádio Bandeirantes para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!